tratamento do HIV, ele quebrou o que a gente chama de um paradigma do tratamento antimicrobiano, quando você tem qualquer infecção, por exemplo. O paradigma é que o medicamento a gente vai encontrar numa planta, num extrato. O HIV, ele iniciou uma era em que a gente define todo o ciclo de vida dentro de uma célula e aí a gente desenha uma molécula para interromper esse ciclo de vida. Então normalmente a gente usa o que a gente chama de coquetel, que é uma associação de medicamentos, que é para prevenir que o vírus fique resistente. Normalmente a gente usa 3 medicamentos e dessa forma a gente associa os medicamentos que fazem uma interrupção do ciclo de vida do HIV. Então, para que esse medicamento funcione, o HIV tem que se multiplicar no nosso organismo. E dessa forma, a gente consegue suprimir o vírus a ponto da gente não enxergá-lo mais no nosso sangue. Então, na hora que você trata, você reverte esse processo, porque você permite que o corpo volte a ter a sua imunidade, produzindo de novo aquelas células que estavam sendo destruídas pelo vírus. A AIDS é o desfecho final, é a última fotografia que a gente vê da infecção pelo HIV. A história mais ou menos é assim: a gente pega o vírus deixa a gente doente por um período de tempo limitado, como se fosse uma gripe muito forte. Isso pode durar 2 ou 3 semanas e depois a gente fica sem sentir muita coisa. Passa por um período assintomático. E demora, em média, 8,9 anos para a pessoa desenvolver AIDS. Tem gente que desenvolve rápido, em 2 anos. Tem gente que não desenvolve nunca, que a gente chama de controladores de elite. 1 a 3% das pessoas não desenvolvem AIDS nunca, porque não tem o vírus se multiplicando de uma forma que a gente veja, e a imunidade não diminuiu, mas em média 8,9 anos. Conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo a nossa imunidade. É como se existisse uma guerra. Existe um exército inimigo, que é o vírus, e a gente produz 10 bilhões de vírus e elimina todo dia. Existe um exército amigo, que são as células que a gente chama de CD4. E a gente produz 2 milhões de CD4 por dia e 2 milhões são eliminados pelo vírus. E essa guerra persiste por mais de 8 anos, quase 9 anos. E ao longo do tempo, o exército inimigo, o vírus, ele vai invadindo o quartel-general do exército amigo, que são os linfonodos, os órgãos linfóides, os órgãos que produzem essa célula CD4. E na hora que ele invade, aí a gente fica incapaz de repor soldado para a circulação, que são as células TCD4. E é nessa hora que aparece o AIDS. O tratamento que a gente tem hoje, ele mantém as pessoas sem a possibilidade delas desenvolverem AIDS, que são as infecções e os cânceres, mas a pessoa ainda continua tendo inflamação no corpo e ela ainda não consegue se curar com o tratamento atual. Então, os grandes desafios que a gente tem hoje em dia, modernos, seriam a gente diminuir a inflamação que o vírus causa. Mesmo com o tratamento a gente não consegue abolir totalmente essa inflamação. E o maior de todos, o mais fenomenal, seria a gente tentar curar as pessoas que têm infecção crônica pelo HIV, fazer com que ela eliminasse de forma definitiva o vírus, que é o que a gente chama de cura esterilizante da infecção pelo HIV. Então as nossas pesquisas para tentar curar a infecção pelo HIV, elas visam a gente intensificar o tratamento, já que o tratamento é fraco, ele não é forte o suficiente, a gente está intensificando o tratamento com medicamentos de última geração que são muito mais fortes, mais potentes. Como a gente está usando também um medicamento que faz com que a célula que tem o vírus ela simplesmente morra, que é o sal de ouro. E a gente está fazendo também vacina desses pacientes, a gente chama de vacina de célula dendrítica. A gente pega o próprio vírus da pessoa que está infectada e está tratando, a gente acorda esse vírus e a gente vacina, a gente pega as células dessa pessoa que são capazes de defendê-la, coloca em contato com esse vírus e reinjeta a célula. E aí a perspectiva é que essa célula vá nos locais em que a gente chama de santuários, onde o remédio não chega direito,
e comece a eliminar o vírus que está ali. O que a gente tem de resultados são os estudos pré-clínicos, onde a gente fez todos os estudos de laboratório mostrando que os nossos medicamentos eles têm essa vocação de interromper a latência, por exemplo, ou de matar células infectadas, e o estudo está em andamento com os voluntários e a gente ainda não tem muitos resultados com relação à eliminação dos vírus no corpo dessa pessoa. Mas logo a gente vai começar a fazer essas análises, inclusive em tecidos, as pessoas fazem biópsia do intestino antes e no final do estudo, para a gente ver qual foi a eficácia dessas intervenções que a gente está fazendo. As drogas os medicamentos que a gente está usando para intensificação do tratamento são medicamentos que já estão aprovados para tratar a infecção pelo HIV. E são medicamentos que a gente não tem ainda no Brasil para tratar qualquer pessoa. A gente está usando, por exemplo, um remédio que é mais forte, que já foi desenvolvido, que é um inibidor de integrase, que chama dolutegravir. No Brasil ele ainda não foi plenamente incorporado até esse momento, deve ser incorporado logo, mas para tratar as pessoas que têm vírus resistentes, onde o tratamento já falhou. Aqui no Brasil, como a gente tem a intenção de tratar todo mundo e tem que ter um sistema que seja sustentável, a gente acaba não usando esses remédios de última geração porque eles são mais caros, isso inviabiliza a gente de tratar todo mundo com esse tipo de medicamento.